Cleiton Magalhães. Eu quero que some o horário de liderança do PCdoB. Está aí. PCdoB. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, foi apresentado, assinado o anteprojeto de lei de responsabilidade das empresas estatais pelo presidente do Senado e pelo presidente da Câmara. Quero chamar a atenção que já dizia um filósofo, quando a história se repete, ela se repete sobre a forma de tragédia ou de farsa. Está se querendo implementar no Brasil o pior tipo de parlamentarismo que existe no mundo, que é o parlamentarismo do acharque. Agora, com essa legislação que se quer impor no Brasil, a toque de caixa em 30 dias, discutir uma lei que regulamenta o funcionamento das empresas estatais. E percebam bem quais são os interesses. Na proposta do anteprojeto, logo no parágrafo 4º do artigo 13, diz o seguinte: ocorrendo o presidente da Sociedade de Economia Mista e de Capital Aberto, deverão comprovar exercício prévio de cargo equivalente em sociedade anônima de capital aberto pelo período de pelo menos 1 ano. Ou seja, a partir de agora, e segundo os outros critérios estabelecidos por esse anteprojeto, funcionário público não poderá mais assumir a direção de uma empresa estatal. Portanto, está se abrindo exclusividade para o controle e para a direção das empresas estatais apenas de executivos do mercado. Portanto, vamos privar as empresas estatais de um importante arsenal de conhecimento sobre a questão pública e sobre a questão nacional, que são os funcionários formados por toda uma história ligado aos interesses nacionais. Segundo, e esse é o mais dos absurdos que esse projeto levanta, é vedado aos administradores da sociedade de capital, economia mista de capital aberto, fundamentar nos interesses públicos que motivou sua criação decisões que causem prejuízo de modo exclusivo ou preponderante aos acionistas minoritários, preservando os interesses do acionista controlador. Aqui, a mira é certa. A mira são os interesses do capital financeiro internacional, daqueles que aplicaram na Bolsa de Valores e, quando houve a abertura de capital da Petrobras na Bolsa de Nova York, compraram essas ações, que agora estão processando a Petrobras. Portanto, essa lei de responsabilidade das empresas estatais, que é a instituição clara do parlamentarismo de acharque no Brasil, quer limitar a atuação da Petrobras e colocar ela não a serviço dos interesses nacionais, porque os interesses públicos vão estar subordinados aos interesses dos acionistas minoritários e, portanto, do capital especulativo. Esse projeto de lei, longe de dar transparência às empresas estatais, longe de dar transparência, agilidade e coerência ao funcionamento e a uma gestão plena das empresas estatais e uma gestão eficiente, ela vem no sentido de limitar e de agregar os interesses dessas empresas estatais, subordiná-lo aos interesses do capital privado e especialmente do capital especulativo. Discutir isso em 30 dias, isso não significa agilidade do parlamento, isso significa atropelamento do processo democrático e, acima de tudo, os interesses de uma minoria que circunstancialmente, em função da crise que passa o país, assumiram cargos importantes e estão querendo submeter esse país aos seus interesses e aos interesses menores, que não dizem respeito a um projeto de futuro. E a resposta que a Petrobras dá a esse tipo de iniciativa é batendo recorde de mais de 800 mil barris dia no pré-sal. É batendo recorde agora com o processo de captação internacional que a Petrobras conseguiu, exatamente dando o exemplo da sua credibilidade internacional, que conseguiu a captação de 2,5 bilhões de dólares em títulos de 100 anos. Portanto, é um exemplo claro de que a Petrobras continua viva, apesar dessas vontades, apesar desses interesses em tentar minar a sua eficiência e, principalmente, o seu papel no desenvolvimento do país. Portanto, repudiamos essa lei como uma lei de transparência das empresas estatais. E colocamos que essa Casa e o Senado não podem aceitar esse tipo de ação rápida, essa ação para fazer a desestruturação das nossas empresas estatais, e especialmente, o tiro aqui está certo,
É quebrar os interesses nacionais na Petrobras e satisfazer os interesses do capital financeiro. Vamos então.